Ao vivo com o volante Fabinho. Fabinho, boa tarde. Boa tarde. Mais um resultado negativo, né? Mais uma derrota. São-se agora 10 partidas sem conquistar a vitória e desta vez o torcedor protestou e protestou muito lá no aeroporto. Como foi que vocês receberam esse protesto e o que fazer para mudar essa história, já que ainda há algumas rodadas na Série A, Fabinho? Boa tarde. Eu não tenho o que falar do torcedor. Eles estão expressando o sentimento deles de tristeza pelos 10 jogos que a gente está sem vencer. A gente tem que respeitar. Foram lá, protestaram da maneira correta, como tinham que protestar. Não bateram em ninguém, não jogaram nada em ninguém, né? Agora a gente tem que entender também. Eu não tenho o que falar do torcedor. No momento que a gente precisou, eles apoiaram. E no momento de cobrança, não tenha dúvidas que isso vai acontecer. Isso é uma coisa que a gente não gostaria de estar passando. Estamos passando e temos que enfrentar. Fabinho, o Ceará viveu um momento parecido ano passado, só que foi no início do campeonato, você até chegou depois, que a equipe passou 12 jogos sem vencer. Mas tem uma diferença muito grande para quem vê os jogos, né? O Ceará passou 12 jogos sem vencer, também perdendo por scores mínimos, 1-0, 2-1, sem tomar goleadas. O maior placar foi exatamente contra o Flamengo, que foi o caso desse ano, mas foram situações que você olhava para o jogo e o Ceará não tinha a mínima chance de vencer a partida. Ele tinha no máximo de empatar se não tomasse gol, porque ele tinha uma dificuldade de criar jogadas. Hoje o Ceará tem dificuldade de fazer, mas ele tem uma facilidade de criar jogadas. Quantas jogadas foram criadas? E situações que são incríveis, como a sua no jogo, né, que você já não tinha goleiro, tinha um zagueiro, tinha um cara te marcando e a bola acaba batendo na trave, né? Como é que vocês estão conseguindo conviver com isso? A equipe tem oportunidades, a equipe tem sim como fazer os gols para ganhar as partidas e mudar esse momento, mas ela não consegue fazer isso dentro de campo. Como é que vocês convivem com isso, levando isso para o jogo de domingo, que eu acho que para o Ceará é como se fosse a decisão da Copa do Mundo, né? É um jogo em casa contra um adversário direto na luta para a permanência. Como fazer isso para que o psicológico não abale, não prejudique, não complique? Como você citou ano passado, eu não estava aqui no início, mas eu não estava acompanhando muito o Ceará pelo fato de estar no sul do país, né? A notícia não chega muito lá. Mas quem estava aqui sabe que era um campeonato diferente que o Ceará estava vivendo, porque eram 12 jogos sem ganhar e me parece que a performance da equipe não estava convencendo, né? Então, a fala era que o Ceará já tinha caído, né? Era que o Ceará já estaria rebaixado. E esse ano é uma situação diferente porque a performance da equipe mudou. Nós temos jogado de igual para igual com todos os clubes grandes do Brasil e isso criou uma expectativa, né, boa não só em nós, e nós externamos isso também para toda a torcida. Tanto é que o fato de estarem cobrando dessa maneira, faltando, se eu não me engano, 14, 13 jogos, pela expectativa que nós criamos neles esse ano, né, pela performance da equipe, como você citou, né, a equipe tem criado o que não acontecia, talvez, né, no início do campeonato ano passado, né, como eu falei, eu não posso afirmar porque eu não estava aqui, mas talvez não estava criando tantas oportunidades, não estava jogando de igual para igual, não estava se entregando como vem acontecendo esse ano. Então, a cobrança maior é em cima disso, porque todo mundo vê que o Ceará tem condições, né? Nós sabemos que temos condições e, infelizmente, a gente tem pecado nas finalizações, às vezes a gente erra lá atrás também, né? São detalhes que a gente não pode errar dentro de uma Série A, que você tem um adversário que muitas das vezes é qualificado ou está vivendo um momento diferente dentro da competição, que às vezes a bola bate e entra, às vezes aproveita uma oportunidade de uma maneira diferente. Então, todo esse cenário hoje, né, tudo que a gente está passando hoje, se baseia no contexto que eu acabei de te falar, né, a expectativa que foi criada. Agora, o que fazer para mudar? A gente não pode desistir, né? Eu não tenho uma fórmula mágica ou uma fórmula que eu venha aqui e falo assim, a gente tem que fazer isso, isso e isso. Eu acredito muito que a equipe está se entregando,
né? Eu acredito muito que a gente tem tentado, agora, infelizmente, a gente talvez não tenha tido tanta sabedoria na hora da finalização, na tomada de decisão. Às vezes a gente tem tomado uma decisão precipitada ou errada, então talvez a gente precise mudar nesse ponto, na tomada de decisão. Agora, eu não vou jogar a toalha com 13, 14 jogos ainda pela frente, a gente já tem, né, a próxima oportunidade de reverter essa situação complicada, né, do domingo. Eu não posso mais entrar no jogo do Grêmio, também não posso entrar daqui a 3 jogos, o próximo jogo é sempre o mais importante, é domingo. Venceu domingo, quebrou a sequência de 10 jogos, e daí? No próximo jogo, depois de domingo, a gente tem que ganhar do mesmo jeito. Então, daqui para frente, como está se afunilando o campeonato, todos os jogos são decisivos, não passa só por domingo. É claro que a gente sabe que a responsabilidade de domingo é muito grande pela sequência negativa, mas daqui para frente não tem mais, esse dá para empatar. Não, a gente tem que buscar vitória em todos, né, e compensar os pontos que nós perdemos dentro de casa. Ô, Fabinho, boa tarde. Parabéns pelo primeiro gol que você fez. Por sinal, um golaço. Chegou ali como surpresa ali de cabeça, fez um golaço. E também, para mim, acredito que para vocês, atletas, domingo vai ser o jogo-chave que vai decidir a sorte do Ceará. Vencendo, vai ser a arrancada. Mas a pergunta é esta, Fabinho, a pergunta que sempre o torcedor me faz. Eu vou perguntar, o Fabinho que vai ser o entrevistado de hoje. Fabinho, o que foi na cabeça do jogador? O que aconteceu que o Ceará estava tão bem lá até o jogo contra o São Paulo, naquela derrota, pênalti que não foi marcado a favor do Ceará. O Ceará jogou muito bem. De lá para cá o Ceará não ganhou mais de ninguém. O que foi que aconteceu? Aí eles perguntam, os torcedores, tem alguma coisa interna errada? O que é que está acontecendo? O que é, Iberno? Eu digo, eu não sei. Eu vou perguntar ao jogador, que ele é que pode responder bem melhor. O que é na sua concepção, o que aconteceu para poder mudar totalmente dessa maneira, Fabinho? Obrigado aí pela felicitação do gol. Assim, cara, a gente tem lutado, a gente tem falta de trabalho, não é? Porque nós nos cobramos internamente. Eu não admito, não vou citar nem eu, mas um atleta do lado dando a vida e o outro sem comprometimento. E eu não vou falar isso nos jogos, porque nos jogos é muito fácil eu correr, tá todo mundo me vendo. O negócio é no dia a dia. Eu não admito no dia a dia um cara tá andando do meu lado e eu tentando ali, dando a vida para jogar ou me comprometendo. Essa cobrança ela existe internamente, né? Eu não sei se alguém passa alguma informação ou alguma desinformação, porque falta de cobrança não é. A gente tem se cobrado, né? Eu sou o primeiro a cobrar, eu sou o primeiro a falar, independente de qualquer coisa. Se eu cheguei o ano passado, ou se tem algum jogador que está aqui mais tempo e não está correndo, não está se dedicando nos treinamentos, eu sou o primeiro a cobrar. Eu acredito que seja uma fase muito ruim, né, que eu já passei em outros clubes, outros jogadores já passaram em outros clubes, e vocês, né, que são bem mais informados do que a gente, sabem que futebol, outros clubes já passaram por essa situação também. Eu acredito muito que seja uma fase ruim e que a gente tenha a oportunidade de reverter ela no domingo. Eu não acredito em grupo rachado. É claro que num grupo, às vezes, você se dá bem com um, mais com outro, mais rachado no sentido de dentro de campo, né, no vestiário. Pelo menos eu não vejo isso. Não sei se outra pessoa vê ou fala, mas eu não vejo isso. Se tivesse rachado, pode ter certeza que a coisa estaria bem pior do que está, entendeu? Eu acredito que num grupo rachado a gente não ia jogar da maneira que a gente joga ou correr da maneira que a gente corre. Então, não acredito em opiniões externas de grupo rachado. Eu acredito muito na fase, como eu já disse. Já passei por outros clubes nessa situação, outros jogadores eu acredito também que passaram, e vocês, como parte da imprensa, sabem que futebol, eu não sei se o Ceará já viveu uma situação assim. Claro, o ano passado, os 12 jogos. Então, eu acredito muito que domingo a gente tem mais uma oportunidade de tirar esse peso, né, de 10 partidas sem vencer e mudar tudo. Fabinho, por mais experiente que o jogador seja, quando está numa fase ruim dessa, você falou que o torcedor tem direito de protestar, né? Não que jogue algo sem agressão e tal, tem todo o direito de protestar. Mas por mais experiente que o jogador seja, é ruim entrar em campo dessa forma, com muita cobrança, sendo obrigado a ter que reagir o quanto antes na competição, de buscar o resultado positivo? Complica para vocês? Eu, por experiência própria, eu falo que sim,
Porque vamos colocar aqui em prática. Você tem 90 minutos. Você pode tanto fazer um gol no primeiro minuto ou no primeiro tempo, como pode sofrer também. É um jogo, né? Então, assim, eu acredito que durante o jogo, durante os 90 minutos, você entrando com o apoio da torcida, isso nos dá uma confiança a mais. Lá dentro de campo, o jogador ele tem uma visão totalmente diferente da visão do torcedor. Eu falo visão de jogo. Quando eu estou de fora do jogo, eu estou na arquibancada, eu começo a ver espaços que lá dentro eu não tenho essa visão, né? Quem está lá na arquibancada tem uma visão de cima, a gente tem uma visão diferenciada. Então, assim, é claro que, às vezes, essa ansiedade do torcedor, tem jogador que, e isso já aconteceu comigo também, ele absorve isso às vezes, na tomada de decisão, às vezes a torcida está protestando ou tá cobrando de uma outra forma, né, que eles entendem que é dessa maneira que tem que cobrar. Isso acaba, sim, transferindo para o campo de jogo, porque o jogador ele quer acertar. Aí vai na base da confiança. Num momento como esse, se o jogador não tiver coragem de fazer, que eu acredito que a gente tem que fazer, às vezes eu vou dar um passo para trás, às vezes eu vou dar um passo para o lado, ou às vezes eu vou ter que tentar fazer uma jogada diferenciada do meio campo para frente. Tem jogador que não vai tentar, porque eu não posso errar, entendeu? Então eu acredito que você passando confiança para o jogador, apoiando, isso fica mais fácil do jogador ele acertar dentro de campo e tomar a decisão correta, porque nós ali dentro de campo, seja numa jogada, seja num corte, seja chuta ou não chuta, a gente tem 1 segundo para definir, né? E às vezes na televisão a pessoa pode parar. Por que não fez isso? Por que não fez aquilo? Na televisão é um pouco mais fácil, porque você para a jogada. Se eu tivesse esse campo de visão da televisão também, eu faria muita coisa diferente. Então é uma situação assim, né? Uma ansiedade que às vezes nos afeta, assim. E eu acredito que o torcedor passando confiança fica muito mais fácil, né, da gente sair dessa situação e o jogador se sente mais confiante para fazer aquela jogada de efeito que, às vezes, vai fazer a diferença na partida. Fabinho, boa tarde. Boa tarde. Você falava que agora tem que pensar em todo jogo, não é mais só qualquer jogo, e agora vocês fala também na sequência ruim do Ceará. O adversário desse domingo, o Avaí, é um adversário também que vive um momento fragilizado no campeonato, né? Teve o pior início de campeonato brasileiro da história dos pontos corridos e chegou até a esboçar uma reação, mas também já vem de 4 resultados sem vitória, já são 3 derrotas nesses 4 jogos. Nesse tipo de jogo, em que o Ceará chega até a ser favorito por jogar em casa, pela situação que o Avaí passa também, é melhor para vocês porque, vamos pegar um adversário que é um pouco mais tranquilo? Ou isso acaba tornando a pressão maior ainda pelo fato de que, se a gente perder desse time, fica mais... Vamos ganhar de quem? O que você tem a dizer que você acha desse tipo de jogo? É um jogo extremamente difícil, né? Independente se seja contra Avaí, CSA ou algum time que esteja brigando na parte de baixo da tabela, um jogo difícil, porque eu assisti o jogo, né, do Avaí contra o Fluminense, se eu não me engano, o Avaí saiu com a vitória. Eles vão usar uma estratégia de jogo, sabendo do momento de pressão que nós vivemos, a gente tem que ter sabedoria, né, para saber jogar esse tipo de partida. É uma partida um pouco traiçoeira, onde as circunstâncias ela nos favorecem, né, pelo fato de ser um adversário direto e o fato da gente estar jogando em casa, mas a gente não pode menosprezar a equipe do Avaí. Lá também tem jogadores querendo sair desse tipo de situação. Então é uma partida extremamente difícil, que não tenha dúvidas que, como eu disse, a gente vai encarar essa partida como decisão, assim como todas as outras, mas é uma partida traiçoeira, onde a gente tem que ficar ligado. Fabinho, boa tarde. Boa tarde. Prazer estar falando com você. Minha pergunta é a seguinte, eu queria saber de você, porque durante o ano você jogou muito no meio, né? Como volante e tal. Eu queria saber de você agora como você está se sentindo de estar jogando um pouco para a direita, né? Mas mais à frente do que o que você costumava jogar, pelo menos no ano passado, que era de lateral. Queria saber se você já jogou assim antes na sua carreira e queria pedir uma avaliação sua, né? Esses 2 jogos que você acabou sendo utilizado dessa forma. Como você tem se sentido? Esse estilo de jogo mudou, né, no segundo tempo contra o Goiás. É uma função que eu já fiz antes em outros clubes, já fiz no Inter, já fiz no Figueirense.
o que muda um pouco nessa função é porque fazem 2 jogos que eu estou fazendo ela. Então, para você fazer uma função nova, né, como eu estava jogando mais de primeiro volante, não estava tendo tanta liberdade de sair, né, às vezes você tem que ficar ligado ali no sentido de voltar para marcar, né, às vezes fechar o meio de campo, já que eu estou jogando um pouco mais aberto, né, na linha da frente. Então, são esses pequenos detalhes que mudam, né? O que vai me facilitar é chegar um pouco mais à frente, como tem acontecido. Aconteceu contra o Goiás, aconteceu, né, contra o Grêmio. Me dá uma liberdade maior de chegar um pouco mais à frente para definir a jogada, né? Mas, no sentido de posicionamento, eu tenho que recompor da mesma maneira que eu vinha recompondo jogando como primeiro volante, né? Então, mais no sentido da adaptação da posição, né? De estar jogando mais à frente. Eu acho que o que muda é mais isso. Fabinho, você falou várias vezes a palavra tranquilidade, né? Para esse jogo contra o Avaí, além, é claro, de o Ceará ter que propor o jogo, porque joga em casa, né? Independente se é o Avaí, se fosse qualquer outro time, pela situação que o clube está na tabela, tinha que propor o jogo, porque joga em casa diante da torcida. Tem que ter tranquilidade na hora de definir, porque, como você comentou ainda há pouco, né? As oportunidades estão sendo criadas, mas a tranquilidade na hora de matar o adversário, por exemplo, no último jogo contra o Grêmio, o Ceará teve a chance do empate até, mas tem que também ter a atenção, né? Porque não pode tomar um gol de escanteio como tomou, né, Fabinho? Nessa fase a gente tem que estar com a atenção redobrada, porque o que tem feito diferença nesses jogos são os detalhes. Às vezes a gente perde de 1-0, às vezes é 2-1, então pode ver que é um detalhe, não tem sido um placar elástico de 3-0, como aconteceu contra o Flamengo, né, uma partida típica. Então a gente tem que ficar atento a todas as jogadas, né, seja numa lateral batido, como a gente tomou gol já nesse campeonato de lateral, né, seja falta lateral, seja escanteio. Né, a equipe do Grêmio ela é muito forte na bola parada. Infelizmente, né, nós vacilamos nesse sentido. E no sentido de tranquilidade, eu não estou usando a palavra que está tudo tranquilo entre nós. É mais tranquilidade para poder definir, né, ter a cabeça fria ali na hora de definir a jogada. Só quem está no lance, né, sabe o quanto é difícil, às vezes, você tomar essa decisão de ter tranquilidade, mais pelo momento, mais pela pressão que a gente tem vivido. Eu acredito que quem tem tido as oportunidades tem se cobrado bastante. O que a gente tem que passar, né, para os jogadores de frente, né, para a nossa equipe em geral, é que a gente não confunda tranquilidade com acomodação. São palavras totalmente diferentes. A gente não pode se sentir acomodado nesse sentido. Mas a gente tem que confiar. Agora é um momento de confiança, de passar confiança para o companheiro. Eu acredito que só assim a gente vai conseguir reverter essa situação. Minha pergunta não envolve questões táticas, né? Só a questão mesmo de vocês, de time, de grupo, de entrar em campo. Como é que tem que o Ceará entrar em campo contra o Avaí para sair de campo com o resultado que vocês precisam, com a vitória? A gente tem que acreditar, além das circunstâncias. A palavra que eu tenho hoje comigo e que eu vou procurar passar hoje no treinamento, amanhã e até o dia do jogo, momentos antes da partida no vestiário, é confiança, cara. A gente tem que confiar. A gente não pode deixar que essa situação nos intimide ao ponto de nos limitar de fazer algo dentro de campo, cara. Seja num drible, seja numa jogada, né? É confiança. A gente tem que ter a confiança. A gente não pode se acovardar diante dessa situação, não, cara. É só confiança, é só a gente perseverando, né, diante dessa adversidade que a gente vai vencer. Se a gente desistir ou achar que não dá, a situação vai piorar. Mas eu acredito muito e, pelo que eu tenho visto, a gente tem tudo para fazer uma partida, né, de confiança no domingo e sair com a vitória. Fabinho, você é um cara que joga ali na frente da zaga, dando aquela sustentação para o setor defensivo. E para essa partida, o Ceará não vai ter o Valdo, está suspenso pelo 3º cartão amarelo. E o Luiz Otávio, a gente está no aguardo para saber se ele retorna. Sei que os jogadores conversam entre si. Você tem conversado com o Luiz Otávio para saber como é que está a situação dele, se vai poder voltar ou se vamos ter a estreia do Brock mesmo ali na zaga do Ceará?
Sobre o Luiz, às vezes eu tenho pouco contato com ele, porque como ele faz um trabalho em horários diferentes de transição, força, fortalecimento, assim, a gente não tem se visto muito no vestiário aqui no treinamento, né? Mas a última vez que eu conversei com ele antes da viagem aqui, ele estava se sentindo bem, estava, né, treinando a parte física ainda. E como nós chegamos ontem à noite de viagem e ainda vai acontecer o treinamento, eu não sei se ele já vai estar apto para esse jogo, se vai trabalhar a parte física ainda, então eu não tenho como te afirmar isso. Eu acho que na sequência, acho que vem o professor Adilson falar aqui, acho que ele vai poder te dar uma resposta melhor. Eu ainda não tive contato com o Luiz, eu acabei de chegar, né, no CT, então eu também tô esperando para saber essa situação. Obrigado, Fabinho. Valeu.